Olá, meu nome é Laís Lucena, sou estudante de Artes Visuais da Universidade de Estácio. Nesse vídeo eu apresentarei meu trabalho de História da Educação. O objetivo do trabalho era observar um livro de História e levantar algumas questões em relação a ele. O livro que eu observei foi esse aqui. Segundo observações desse livro, mais o conhecimento que obtive em aula, respondi algumas questões que foi levantada. O trabalho pedia algumas características que evidenciam o modelo de formação do indivíduo e da sociedade. Algumas características que percebi do sujeito em relação a isso são seus aprimoramentos em relação a habilidades e competências e conhecimento de valores em relação à organização da sociedade, levando o indivíduo a um pensamento mais crítico social. Alguns fatos que se destacam na história da educação no Brasil. Em 1549, surgimento das primeiras escolas jesuítas. Em 1772, ocorreu a Reforma Pombalina, onde deu os primeiros passos para a criação do ensino público. Em 1827, foi sancionada a primeira lei brasileira, que tratava exclusivamente da educação. Em 1920, a Escola Nova ganhou força no ambiente educacional no Brasil. Em 1988, houve a unificação dos currículos escolares, com as novas teorias da educação implementares, entre outros. Em 1996, entra em vigor a denominação de ensino fundamental e ensino médio. Apesar da construção da educação no país levar quase 500 anos, ainda encontramos alguns gargalos na área. Em relação à existência de um diálogo interétnico, ele existe entre diversas etnias para melhor trocas culturais e comunhões dos povos. No decorrer do livro, foi possível ver diversas relações de troca, seja na influência de movimentos ou nos costumes compartilhados, da construção dos modelos de formação do sujeito, tais fatos como passado, presente de povos e fatores históricos, como democracia, política, diferentes culturas e a questões de etnocentrismo. Na minha pesquisa, pude notar diversas mudanças na história e na educação, pois elas vêm sendo modificadas ao longo dos anos, tendo vista novas teorias e novos documentos legais. Esse ano mesmo houve mudanças na educação devido ao período que estamos passando de pandemia, onde os professores e alunos tiveram que se adaptar para estudar através da plataforma digital.